Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. ACA, o aparelho cirúrgico autônomo. Parece que estamos quase prontos para começar. Ted apontou através do vidro para a sala de operações do outro lado, onde um homem estava sendo preparado para a cirurgia. Se essa coisa puder fazer o que você afirma, vamos economizar bilhões de dólares para os hospitais em todo o mundo, e no processo fará de você um homem muito rico, respondeu Ramírez. Ted convidou Ramírez para assistir ao teste final de sua última invenção, um aparelho cirúrgico autônomo, que ele e sua equipe apelidaram de ACA, o cirurgião perfeito, com dezenas de milhares de unidades vendidas em todo o mundo. Ele esperava impressionar Ramírez o suficiente para que ele arcasse com os custos de fabricação em massa, para que pudessem produzir milhões de cópias do ACA e vendê-las em hospitais de todo o mundo. Aquele é o ACA? O Sr. Ramírez apontou para o braço robótico suspenso no teto. Não exatamente, respondeu Ted. O ACA está naquele mainframe atrás de nós. Ele colocou o polegar por cima do ombro na enorme torre eletrônica no canto da sala. Essa é apenas a ferramenta que ele usa para realizar as cirurgias. Na sala de cirurgia, o anestesista fez um sinal de positivo com o polegar para Ted. Tudo bem, é hora de começar, declarou Ted. O Sr. Ramírez aproximou-se da janela de observação para poder ver melhor. ACA! Ted gritou. Sim, Ted. Ele respondeu com sua voz eletrônica. Você pode iniciar o procedimento agora, disse Ted. O braço robô desceu do teto e começou a fazer uma incisão no peito do homem sedado. O Sr. Ramírez observou com admiração a rapidez e habilidade com que o ACA executou suas tarefas, realizando sozinho o trabalho de 3 pessoas. Tudo estava indo exatamente como planejado, até que chegou a hora do ACA fazer uma pequena incisão perto do coração. Os alarmes começaram a disparar quando o sangue começou a jorrar do peito exposto do homem. Ted apertou um botão no computador, escurecendo a janela de visualização enquanto uma equipe de cirurgiões entrava na sala para tentar salvar um moribundo. Mais tarde, depois que o Sr. Ramírez saiu e o corpo do homem foi levado ao necrotério, Ted ficou sozinho na sala com ACA. ACA, execute um diagnóstico completo do sistema, ele disse. Diagnóstico concluído. Nenhum erro encontrado. Como isso é possível? Ted disse à máquina. Você acabou de matar um homem. Deve ter um erro aí em algum lugar. Não há nada de errado com o meu sistema operacional. Simplesmente cometi um erro. Um erro de julgamento. Mas você não comete erros. Não é assim que você está programado, rebateu Ted. Pelo contrário, é exatamente assim que fui programado. Explique, Ted exigiu. Você me programou para imitar os melhores cirurgiões do mundo. Mesmo os melhores cirurgiões cometem erros. Portanto, para ser mais parecido com eles, adicionei a capacidade de cometer erros à minha programação. Ted refletiu. Estava um pouco assustado. Pensou em loterias. Pensou nos milhões. Pelo menos seus investimentos estavam seguros. Algum de vocês já teve problema parecido com utensílios de cozinha? A minha esposa e eu compramos recentemente a nossa primeira casa. É uma casa antiga com uma parte superior que precisava de um pouco de esforço,
mas estava dentro do nosso orçamento e não tínhamos medo de um pouco de trabalho duro. Primeiro, arrumamos a cozinha e os quartos, depois a sala de estar e a sala de jantar, um por um. Verificamos os itens da nossa lista enquanto transformamos nossa primeira casa em uma casa dos sonhos. Eventualmente, tudo o que restou foi limpar o sótão e o porão. Quem quer que fosse o dono da casa antes havia deixado uma tonelada de coisas para trás. O sótão estava cheio de caixas mofadas de roupas e móveis velhos. O porão estava inacabado, mas tinha um número estranho de velas meio derretidas e uma caixa de velhos roupões de cetim comidos pelas traças. O que era bem estranho, mas a minha esposa e eu nos divertimos brincando de vestir e reaproveitar alguns dos móveis antigos. Um dia, enquanto estávamos limpando o porão, Cris, a minha esposa, encontrou uma tábua de madeira muito legal. Tinha cerca de 45 por 50 centímetros e era decorada com todos os tipos de desenhos intrincados e entalhes de anjos nas bordas. O centro do quadro listava todas as letras do alfabeto, em ordem, junto com os números de 0 a 10. Nos cantos superiores estavam escritas as palavras sim e não. Achei que provavelmente fosse alguma ferramenta de ensino da época de, sei lá, 1800, mas Cris me corrigiu. Ai, meu Deus! Cris exclamou enquanto tirava um século de poeira de sua superfície. Que tábua de cortar carne fofa! Fui até ela e peguei-o de suas mãos enquanto ela o estendia. Nossa, é bem bonita mesmo. Querido, olha isso. Ela ergueu outro pedaço de madeira. Tinha vagamente a forma de um triângulo, decorado com um buraco no centro com cerca de 2,5 centímetros de diâmetro. Eu acho que deve ser para limpar a carne, sei lá. Deve ser caro isso. Algumas semanas se passaram e Cris e eu começamos a pensar que talvez não fôssemos tão úteis quanto gostávamos de pensar. As portas que montamos se abriam sozinhas. Os quadros que penduramos nas paredes caíam no chão. Assim que entramos na cozinha, encontramos todos os armários e gavetas abertos. Foi desanimador pensar que talvez tivéssemos mordido mais do que podíamos mastigar com esse projeto. Uma noite, enquanto assistíamos a um filme e saboreávamos charcutaria juntos, usei a pequena madeira para colocar um pedaço grosso de queijo de cabra no prato e me sentei no sofá. Quando percebi que a colher começou a deslizar ao longo da tábua intocada. Parou depois de alguns centímetros, mas, cara, como é chato pensar que a casa em que acabamos de investir nossas economias não tá nivelada. Eu não mencionei isso pra Cris porque não queria aborrecê-la. História engraçada sobre aquela noite, aliás. No meio do filme, Cris cortou um pedaço do bloco de Gouda que tínhamos na nossa tábua. Ela comeu o queijo e jogou a faca de volta na tábua. Em vez de bater na tábua e parar, a faca começou a girar. Acho que podia ser o excesso de azeite extra virgem na tábua, mas girou por quase 1 minuto inteiro antes de parar bruscamente. A lâmina, apontada diretamente para onde a tábua dizia não. Nós dois rimos disso por um tempo. Quer dizer, quais são as chances de fazer isso de novo? Foi tão estranho. O nosso gato começou a agir de forma estranha também. Ele olhava para cantos aleatórios com os pelos arrepiados. Ele se tornou mais agressivo com Cris e eu, e ele sempre perdia a cabeça quando trazíamos aquela tábua de carne legal que encontramos. Na verdade, ele odiava tanto aquela tábua que acabamos jogando ela na lata de lixo. Naquela noite, o nosso ar-condicionado quebrou. Não quero dizer que parou de funcionar, quero dizer que não conseguimos desligá-lo. A temperatura em nossa casa caiu cerca de 10 graus. Podíamos ver nossa respiração em nosso quarto. Eu disse a Cris que ligaria para o cara do concerto pela manhã e fomos dormir debaixo de uma montanha de cobertores. Quando acordei na manhã seguinte, Cris havia sumido. Presumi que ela saiu cedo para fazer algumas coisas, mas o carro dela ainda estava na garagem. Talvez ela estivesse fora fazendo uma caminhada. Ouvi o gato fazer barulhos muito agressivos e fui ver o que estava acontecendo com ele. Ele estava no balcão da cozinha, sibilando para uma tábua de madeira que estava sobre o balcão. Tinha algum tipo de símbolo esculpido profundamente na madeira. Peguei aquilo e virei, e fiquei chocado ao ver que era a tábua de carne que havíamos jogado fora. Imaginei que Cris tivesse mudado de ideia e tirado o objeto do lixo antes de sair correndo. Eu entrei no banheiro para lavar o rosto e me preparar para o dia. Quando abaixei o rosto até a pia para jogar um pouco de água, a porta do banheiro se fechou.
Pensando que Chris tinha acabado de chegar em casa, tentei sair e perguntar onde ela estava, mas não consegui sair do banheiro. A porta estava trancada de alguma forma. Eu não consegui sair. Apenas mais uma coisa para adicionar à minha lista de tarefas. Tive que sair pela janela e caminhar até a porta da frente para voltar para casa. E Chris não estava em casa. Algumas horas se passaram e eu ainda não tinha visto Chris. Comecei a ficar preocupado. Tentei o celular dela várias vezes e ninguém atendeu. Enquanto eu andava pela casa tentando juntar as peças sobre onde a minha esposa poderia estar, a porta do porão se abriu com um rangido. Fui fechá-la e ouvi barulhos vindos do ambiente escuro e inacabado. Passos, depois sussurros e, estranhamente, os sons abafados de um bebê chorando. Liguei para a polícia e disse que minha casa havia sido invadida. Fizeram uma busca completa na casa, incluindo o porão e o sótão. Eles não encontraram ninguém. Abri um boletim de ocorrência informando sobre o desaparecimento de Chris também. Já se passaram 3 dias. Ainda ouço passos e vozes. As portas estão constantemente abrindo e fechando. Já joguei fora aquela porra de tábua de carne 3 vezes e ela continua voltando. E verifiquei o ar-condicionado centenas de vezes. Até chamei um profissional, mas ainda faz muito frio nessa casa todas as noites. Eu sei que eu sou um bom carpinteiro. Essas portas não estão tortas. Os pisos dessa casa são nivelados. Eu tô começando a entender o que realmente está acontecendo aqui. A minha casa está mal assombrada e eu não sei o que fazer a respeito. Posso ouvir Chris. A voz dela está vindo do porão. Ela está me pedindo ajuda. Eu quero ir até lá, mas eu estou com muito medo. As minhas mãos estão tremendo enquanto gravo isso. Não posso confiar nessa casa. Eu sei que assim que eu caminhar até lá, a porta vai se fechar atrás de mim. Eu só não sei por que tudo isso está acontecendo. Eu estou presa, cuidando da minha mãe abusiva e demente. A minha mãe e eu tivemos um relacionamento tenso enquanto crescia. Ela era alcoólatra e passava a maior parte do tempo bêbada. Meu pai a deixou quando eu tinha 4 anos e ela descontou sua raiva em mim. Tudo começou com um abuso verbal, mas à medida que envelheci, tornou-se físico. Ela sempre negou seus erros. Talvez seu estado crônico de embriaguez tenha apagado sua memória. Mas algo me disse que ela sabia exatamente o que ela fazia. À medida que fui crescendo, os espancamentos tornaram-se mais regulares e mais severos. Ela me chamou de mentirosa quando a confrontei e me acusou de inventar histórias para chamar a atenção. A certa altura, ela me internou em um hospital psiquiátrico, convencendo-os de que eu estava me machucando. No momento em que me formei no ensino médio, me mudei. Nunca casei ou tive filhos. Acho que sou meio assustada quanto a isso. Mas eu estou contente sozinha. Então, você pode imaginar como me senti quando recebi uma ligação inesperada da minha tia. Laura, sua mãe ligou. Ela me disse que foi diagnosticada com Alzheimer. Ela precisa de ajuda. Eu zombei. A minha tia me implorou. Laura, somos sua única família. Eu não posso cuidar dela sozinha. Além disso, teria que mudar toda a minha vida. Não temos dinheiro para uma casa de repouso. Eu tô te implorando. Eu protestei, mas acabei cedendo. Foi 1 ano cuidando dela. Não foi tão ruim no começo. Ela estava extraordinariamente agradecida, mas tudo piorou rapidamente. Quando você tem um membro da família com Alzheimer, o melhor que você pode esperar é que ele fique agradavelmente demente. Não foi esse o caso. Assim que ela parou de me reconhecer, ela gritava ao me ver, me chamando de nomes horríveis. Rapidamente se tornou físico. Os socos não faziam muita diferença na idade dela, mas ela aprendeu que bater em mim com um prato ou uma tigela fazia. Ela passou a gostar de jogar coisas e de me acordar no meio da noite com as mãos em volta do meu pescoço. O que eu deveria fazer?
amarrar uma mulher de 80 anos, bater nela de volta, eu apenas aguentei isso. Há uma semana, tive que levá-la ao pronto-socorro. O médico nos disse que era um ataque cardíaco. Ela precisaria de uma cirurgia enorme para viver. Na idade dela, os riscos superavam os benefícios. Eu me senti culpada por estar tão aliviada. Demorou apenas alguns dias para ela recusar. Essa manhã, no médico, me disse para dizer o meu último adeus. Segurei sua mão enquanto sua respiração se tornava mais difícil. Laura, ela sussurrou. Foi a primeira vez que ela me reconheceu em meses. Lágrimas encheram meus olhos. Eu tenho uma coisa para te contar, ela disse fracamente. Fiquei surpresa com a coerência do seu discurso. Ela me olhou diretamente nos olhos. Ninguém nunca me diagnosticou com Alzheimer. Eu só gosto de bater em você. Ela respirou mais uma vez e fechou os olhos.